Em meio a tantas igrejas e religiões cristãs espalhadas por aí, como saber qual delas realmente está no caminho certo? Com tantas vozes e opiniões diferentes, acredito que você já tenha se sentido meio perdido, não é mesmo? Talvez você já tenha se perguntado: será que eu estou no lugar certo? Olha, essa dúvida é mais comum do que você imagina, e todo mundo já passou por isso em algum momento. E hoje eu quero te entregar a chave para que você mesmo possa resolver essa questão. A resposta não está nas tradições ou nas opiniões, mas sim em algo muito maior. Será que existe algo que pode ser a nossa única e verdadeira autoridade em questões religiosas? A resposta é sim. Eu sou Bueno e hoje eu vou te ajudar a identificar qual deve ser a nossa única autoridade em relação à doutrina. Mas antes de começar o vídeo, peço que confira se está inscrito no canal, porque assim você continua a acompanhar todos os vídeos dessa série. Não poderíamos concordar que gato se escreve com G-A-T-O se primeiramente não concordássemos que o dicionário da língua portuguesa é a nossa autoridade em ortografia. Para concordarmos na questão da religião, precisamos primeiro concordar em qual será a nossa autoridade. Então a pergunta é: qual deve ser a nossa autoridade em assuntos religiosos? O mundo hoje reconhece muitas autoridades, porém, Deus reconhece apenas uma: sua palavra, ou seja, a Bíblia. Paulo escreveu em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. É aí que a Bíblia entra. Ela não é apenas um livro com histórias antigas, mas é um mapa confiável que vai nos levar até a verdade sobre a vontade de Deus. Quando você se sente perdido, sem saber qual caminho seguir, a Bíblia te dá essa direção clara. Ela é como aquela luz no fim do túnel que brilha e te mostra onde está o verdadeiro caminho a se seguir. E o mais interessante é que a Bíblia não muda. Ela sempre te leva na direção certa, independente de quantas opiniões diferentes você ouvir. Ela é o ponto de referência seguro em meio a tantas vozes que tentam te guiar por caminhos confusos. Então, quando você estiver com dúvida ou confuso, a melhor coisa a fazer é abrir a Bíblia e deixar que ela te mostre o caminho certo, que ela guie seus passos, porque ela vai te dar segurança e clareza. A Bíblia é muito mais do que um simples conjunto de regras e mandamentos. Ela não apenas vai te mostrar o que é certo e errado, mas também vai te ajudar a entender o propósito que Deus tem para a sua vida. Além disso, a Bíblia não vai te instruir apenas sobre o que você deve fazer, mas vai te ensinar o porquê você deve ter tais ações. Ela nos dá uma compreensão profunda do caráter de Deus e de seus princípios, mostrando que os seus mandamentos são sempre para o nosso bem. Cada mandamento, cada ensinamento tem um propósito claro e visa nos guiar para uma vida plena e alinhada com a vontade de Deus. O valor da Bíblia também está na sua atemporalidade. Os ensinamentos que ela traz são aplicáveis em qualquer época e em qualquer cultura. Isso significa que, mesmo com o passar dos séculos, as lições da Bíblia permanecem relevantes e poderosas, oferecendo orientação segura e consistente para quem busca viver uma vida que agrada a Deus. A Bíblia não é apenas um livro antigo. Ela é uma coleção de textos que foram inspirados diretamente por Deus. Isso significa que, embora tenha sido escrita por diferentes pessoas ao longo de muitos séculos, o conteúdo dela vem do próprio Deus. Ele guiou os pensamentos e as mãos dos autores para que tudo o que está escrito na Bíblia seja exatamente o que ele queria que fosse. Podemos dizer que a Bíblia tem as próprias palavras de Deus. O que eu estou querendo dizer é que Deus soprou sua sabedoria e verdade para dentro das palavras da Bíblia, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e se a usamos, ou seja, se colocamos os seus ensinamentos em prática, seremos aperfeiçoados. Isso garante que, mesmo que os autores fossem humanos, o que eles escreveram é perfeito e sem erro no que diz a respeito à vontade e ao plano de Deus. Cada livro, capítulo e versículo tem um propósito, e todos eles estão interligados para nos ensinar, corrigir e orientar a fim de nos tornarmos perfeitos para toda boa obra. A inspiração divina da Bíblia também significa que ela é infalível em nos guiar para a verdade. Não importa quantas ideias e teorias surgem ao longo do tempo, a Bíblia permanece como o padrão imutável pelo qual todas as coisas devem ser medidas.
ela nos dá a segurança de que estamos construindo nossa fé e nossas vidas sobre um fundamento sólido, que é a verdade de Deus. A Bíblia é dividida em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Cada uma dessas partes tem um papel importante em nos ajudar a entender quem Deus é e o que Ele espera de nós. O Antigo Testamento contém as histórias, leis e ensinamentos que Deus deu ao seu povo e a aliança que foi feita com os israelitas. Ele é repleto de relatos sobre como Deus criou o mundo, escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação, libertou os israelitas da escravidão no Egito e deu-lhes uma lei para que soubessem como viver de acordo com a sua vontade. Essas histórias não são apenas fatos históricos. Elas nos mostram como Deus se revelou e agiu na história humana, sempre cumprindo suas promessas e tentando incansavelmente ter um relacionamento com o povo. Já o Novo Testamento começa com o nascimento de Jesus e nos conta sobre sua vida, morte e ressurreição. Jesus é o cumprimento das profecias feitas no Antigo Testamento. Ele trouxe uma nova aliança entre Deus e a humanidade, baseada no amor e na graça. No Novo Testamento encontramos os ensinamentos de Jesus, que nos mostram como devemos viver a nossa vida. Jesus é a chave para entendermos tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, pois tudo que veio antes dele apontava para ele, e tudo que veio depois explica como viver à luz do que ele fez. Essas duas partes da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, se completam perfeitamente. O Antigo Testamento nos prepara para a vinda de Jesus, enquanto o Novo Testamento nos revela como viver em resposta ao que Jesus fez por nós. Por isso é importante ler e entender ambos, pois juntos eles vão te dar uma visão completa do plano de Deus para a humanidade. Então, o Antigo Testamento é como a base de uma casa, muito importante para tudo o que vem depois. Mesmo que hoje vivamos de acordo com o Novo, o Antigo Testamento ainda é valioso e nos ensina muitas coisas sobre Deus e seu plano. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos, capítulo 15, versículo 4, que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Isso quer dizer que o Antigo Testamento não é só um monte de histórias antigas e acumuladas, mas algo que nos ajuda a aprender e a ter esperança hoje. Mas é no Novo Testamento onde encontramos a parte mais importante da nossa fé cristã, porque é nele que conhecemos a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus, e nos mostra como Deus trouxe uma nova aliança para toda a humanidade, não somente com um povo exclusivo, como era o caso da antiga. Quando Jesus veio ao mundo, ele não veio para destruir tudo o que estava no Antigo Testamento, mas sim para cumprir o que estava escrito ali. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: "Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir." Isso significa que Jesus veio para completar o que o Antigo Testamento havia começado. Ele nos mostrou uma nova maneira de nos relacionarmos com Deus, baseado no amor, na graça e na fé. Hoje seguimos o que o Novo Testamento nos ensina, porque é através de Jesus que entendemos como devemos viver de acordo com a vontade de Deus. Ele nos ensinou a amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como nós mesmos. Esses são os mandamentos mais importantes que devemos seguir. O Novo Testamento também nos ensina sobre a graça de Deus, que é o presente que Ele nos dá para que possamos ser salvos. Em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9, está escrito: "Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie." Isso quer dizer que você não pode ser salvo pelo que você faz, mas sim pelo que Jesus fez. E entendendo o que Jesus fez por você, isso deve te levar a ter boas obras. Então, o Novo Testamento deve ser o guia para a sua vida. Ele nos mostra como seguir a Jesus, amar uns aos outros e viver de acordo com a graça que Deus nos deu. Então, ao seguirmos a Bíblia, estamos andando no caminho certo que Deus planejou para nós. O Novo Testamento nos mostra claramente como viver, tendo Jesus como nosso exemplo principal sobre como devemos nos relacionar com Deus e com as outras pessoas. Mas sabe o que é muito importante? Você não deve acreditar em tudo sem conferir. Na Bíblia tem um grupo de pessoas chamado de bereanos, cidadãos da cidade de Bereia, que eram bem especiais. Eles ouviam o que os apóstolos ensinavam, mas não aceitavam tudo de imediato. Eles conferiam as Escrituras todos os dias para ver se o que estavam aprendendo estava de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos fazer o mesmo. Quando ouvimos algo sobre Deus, é importante voltar à Bíblia e verificar se isso é verdade. Isso nos ajuda a ter certeza
de que estamos acreditando na coisa certa e nos mantém firmes na verdade. Mas será que isso é realmente importante? Às vezes podemos ouvir coisas que parecem boas e verdadeiras, mas que na verdade não estão de acordo com o que Deus nos ensina. Então, como podemos saber quando algo está errado? Vamos dar uma olhada em algumas instruções. Imagina se alguém chega dizendo que teve uma visão e que um anjo apareceu e trouxe uma nova mensagem. Parece impressionante, não é verdade? Mas em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9, Paulo nos avisa que mesmo se um anjo trouxer um ensinamento diferente do evangelho que conhecemos, nós não devemos acreditar. Ele diz que essas mensagens podem ser falsas e quem ensina algo contrário ao evangelho verdadeiro está amaldiçoado, ou seja, está condenado. Isso mostra que nem tudo que parece espiritual é realmente de Deus. Agora, pense em todas as coisas que as pessoas falam sobre Deus. Nem sempre tudo é verdade. É por isso que precisamos estar atentos. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, somos aconselhados a testar os espíritos para ver se realmente vem de Deus, porque há muitos falsos profetas por aí. Então, devemos tomar cuidado com os ensinamentos que escutamos, nem todos eles são de Deus. Muitas vezes também crescemos com certas tradições que são passadas de geração em geração. Mas em Marcos capítulo 7, versículo 1 a 13, Jesus nos lembra que não devemos colocar essas tradições acima dos mandamentos de Deus. Se você começar a seguir tradições que contradizem a palavra de Deus, você corre o risco de estar se desviando do caminho certo. É importante sempre comparar as tradições com o que a Bíblia ensina. Algumas vezes também podemos sentir algo muito forte e acreditar que aquilo é verdadeiro. Mas em Atos capítulo 26, versículos 9 a 11, vemos que até nossos sentimentos e emoções podem nos enganar se não estiverem alinhados com a verdade de Deus. Você pode ser muito sincero no seu sentimento, mas ainda assim estar sinceramente enganado. Por isso, você não pode confiar apenas como está se sentindo. Precisa sempre buscar a orientação da Bíblia. Esses são exemplos de coisas que podem parecer verdadeiras, mas que na realidade podem nos afastar de Deus. Então, sempre que ouvir algo novo ou tiver dúvidas, volte à Bíblia e compare com o que Deus nos ensina. É a melhor maneira de garantir que estamos seguindo o verdadeiro caminho, e conhecer a palavra dele é fundamental para a nossa vida. E eu vou te explicar o porquê. A Bíblia nos ensina que um dia todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso significa que seremos responsáveis pelas nossas ações e decisões. Então, conhecer a palavra de Jesus nos ajuda a viver de uma maneira que agrada a Deus, para que quando chegar esse dia, possamos estar preparados. Jesus deixou claro que suas palavras são muito importantes, porque elas serão o padrão pelo qual seremos julgados. Em João capítulo 12, versículo 48, ele disse que quem rejeita a sua palavra já tem quem o julgue, porque as próprias palavras que ele falou nos julgarão no último dia. Isso mostra que conhecer e seguir o que Jesus ensinou é essencial para a sua vida e para o seu futuro. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, nos lembra que devemos prestar muita atenção à nossa doutrina, ou seja, aos ensinamentos que seguimos. É importante que esses ensinamentos sejam puros e estejam alinhados com a verdade de Jesus. Conhecer a palavra dele nos ajuda a garantir que estamos aprendendo e vivendo de acordo com o que é verdadeiro, sem ser enganados por ideias erradas. Então, conhecer a palavra de Jesus não é apenas algo que fazemos para saber mais, é essencial para viver de uma maneira que agrada a Deus, nos prepara para o futuro e nos mantém firmes na verdade. Então, diante de tudo o que falamos, a conclusão é simples. A Bíblia precisa ser a sua única autoridade quando se trata de fé. Em meio a tantas opiniões e tradições, ela que vai te dar clareza e a direção que você tanto precisa. Quando você se baseia na palavra de Deus, você não fica perdido ou confuso, porque encontra a verdade que vai te guiar no caminho correto. Por isso, mantenha os olhos e o coração voltado para a Bíblia. Deixe que ela te conduza em cada passo da sua jornada. Ela é a segurança que você precisa para viver de acordo com a vontade de Deus.